Povo brasileiro, enfim, estamos prestes a concluir esse processo cuja tramitação dura 9 meses. Amanhã vamos decidir se a presidente afastada cometeu ou não crime de responsabilidade. Eu posso dizer com toda segurança que estamos diante do golpe mais democrático de nossa história. Aliás, vi na imagem pela televisão a nossa presidente conversando com o senador Aécio Neves e o presidente desta comissão, o ministro Ricardo Lewandowski. Então, trata-se do golpe mais democrático que eu já testemunhei. Na segunda-feira, a presidente afastada, que é ré nesse processo, passou mais de 14 horas fazendo o seu discurso, narrando os feitos do seu governo. Não assumiu nenhum erro, mas pacientemente os senhores senadores a ouviram, mesmo sabendo que as respostas faziam parte, me parece, de um script que lembra um disco que toca sempre a mesma música. Vários senhores senadores fizeram perguntas pontuais e tiveram como respostas divagações das mais variadas. Algumas respostas chegaram a ter considerações sobre o volume morto do sistema Cantareira em São Paulo. Ora, senhores senadores, amanhã, senhor presidente, eu estarei votando pela 5ª vez nesse processo, já que fiz parte da comissão especial do impeachment do Senado. Somos os juízes dessa ação. Cabe a esta casa, e somente a esta casa, os senhoras senadoras e os senhores senadores, definir o destino do país, afastando ou não a presidente. A meu juízo, o afastamento definitivo é inevitável, pois as provas gritam nos autos. O que essa casa decidir será o veredito acerca do processo. Se a maioria qualificada, ou seja, 54 senhores senadores, decidir que houve crime de responsabilidade, o impeachment será concretizado e a presidente será afastada definitivamente, ficando inelegível por 8 anos. Se ela for inocentada, evidentemente retornará ao cargo. Bem simples. E por que é simples? Porque estamos diante de um rito processual legítimo, constitucionalmente perfeito, contra o qual não pesa qualquer dúvida, a não ser o lamúrio dos contrários. E quem vai decidir se houve ou não houve crime de responsabilidade? Exatamente a maioria qualificada desta casa. Na última segunda-feira, a presidente afastada repetiu a exaustão que a pior crise da nossa história foi afetada por efeitos internacionais. Não é verdade. Isso não é verdade. Tudo começou em 2013. E aí eu faço aqui uma menção especial ao senador Cristóvão Buarque, que já dizia desde 2013, a economia está bem, mas ela não estaria funcionando
tinha alguma coisa errada. Ele dizia, sistematicamente. Tudo começou em 2013, quando o governo da presidente Dilma passou a utilizar dinheiro dos bancos públicos para pagar as despesas. Ou seja, já naquele ano, o governo não tinha mais como bancar suas contas sem o socorro ilegal do Banco do Brasil, da Caixa e do BNDES. O ápice dessa irresponsabilidade se deu em agosto de 2014, em plena campanha eleitoral. Se houvesse transparência, talvez a presidente não teria sido reeleita. E a partir daquele momento, os brasileiros saberiam que o Tesouro Nacional não tinha mais como bancar seus compromissos. As despesas não pagas teriam que ser quitadas logo, gerando uma bola de neve que viria a explodir em 2015. E foi o que aconteceu. Ora, o grande contingenciamento de recursos em 2015, tão propalado pela defesa, se deu justamente porque o dinheiro que era para ser gasto naquele ano foi usado para pagar compromissos de 2014, que, por sua vez, pagou os de 2013, especialmente as ditas pedaladas, as quais considero eufemismo de fraudes fiscais. O país estava, em consequência, empurrando suas dívidas sempre para a arrecadação do ano seguinte. Foi isso que aconteceu, forçando o governo a cometer os crimes de responsabilidade que ora julgamos. Ao ordenar os crimes de responsabilidade em sua gestão, o presidente apostou na impunidade, nos olhos vendados das autoridades, na omissão daqueles que avaliam sua conduta como chefe do Poder Executivo. Mas ela se deu mal, muito mal. Seus crimes de responsabilidade foram descobertos, investigados e hoje julgados nesta casa. As autoridades envolvidas nas investigações seriam responsabilizadas judicialmente caso fizesse vistas grossas às irregularidades. Foram críveis, foram corretos, formularam a denúncia com embasamento técnico e jurídico primoroso, resultando nesse julgamento histórico. Nesta casa, a qualidade das investigações foi mantida na Comissão Especial do Impeachment, cujo relatório do senador Antônio Anastasia permitiu que nós, senadores, pudéssemos ter segurança no momento de firmar nossa convicção. Destaco igualmente o belo trabalho do procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, Dr. Júlio Marcelo de Oliveira, servidor público que honra a sua carreira, além dos auditores do Tribunal de Contas da União, na figura do ex-auditor Antônio Carlos Dávila. Que os contrários aceitem que o processo foi conduzido de forma legal, livre e pautado no amplo direito de defesa. A democracia brasileira, ao final desse processo, estará... Apesar de bastante jovem, nós brasileiros estamos no pleno exercício de nossos direitos e obrigações. Viva a democracia brasileira! Muito obrigado.